Olá pessoal, tudo bem? Aqui novamente estamos juntos, nos encontramos novamente para mais essa proposta de trabalho, sempre agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui nessa comunhão de pensamento, buscando o mesmo propósito. E é interessante porque cada vez que eu venho aqui na Seara para fazer esse trabalho, sempre passa pela minha cabeça a razão pela qual me encontro aqui. Então isso é bom para que a gente nunca se esqueça o motivo que nos levou ao Espiritismo, sobretudo a mim, eu em particular. E hoje nós vamos falar sobre as leis morais. As leis morais estão no livro 3, que Kardec nomeou, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, e as leis morais, nós vamos falar especificamente sobre a lei de conservação, está dentro do capítulo 3, do livro 3. Os pesquisadores falam, os historiadores, a literatura espírita fala que há uma diferença entre lei moral e instinto moral. Entre lei de conservação e instinto de conservação. Eles dizem que o instinto de conservação, ele impera em todo reino, em todo ser vivo. Então tudo aquilo que tem vida impera o instinto de conservação. E sobretudo no reino animal, nos animais irracionais. Por quê? Porque ele é um guia para os animais irracionais. Os animais irracionais, eles trabalham, eles têm o objetivo do instinto de conservação é a vida, é o progresso. Os animais são predadores na sua maioria. Dentro desse reino animal existe todo um sistema predatório. Você tem lá o predador e você tem a presa. E o instinto de conservação, ele faz com que o predador, dentro daquele rudimento de inteligência, que ele desenvolva essa inteligência, ao mesmo tempo que a presa também desenvolva a sua capacidade, a sua inteligência, exatamente porque ela busca se defender. Ambos lutam pela vida, só que um é o predador, o outro obviamente é a presa. O predador, ele controla o instinto de conservação, ele controla, na verdade, esse grupo de indivíduos, para que dentro dessa cadeia alimentar, então ele controla a população dentro desse grupo, essa população de indivíduos. Então ele busca controlar exatamente isso. Além de tudo, ele busca preservar a sua vida. O instinto de conservação, ainda no reino animal, ainda no mundo dos animais irracionais, ele garante o território, faz com que o indivíduo, esse indivíduo, ele se proteja, ele procrie, ele marque território. Tem, enfim, o objetivo de fazer com que a vida dele prolongue, para que ele, dentro daquele contexto em que ele foi inserido, em face da sua condição espiritual, em face da sua condição evolutiva, ele consiga cumprir aquilo que ele veio cumprir na sua totalidade, dentro do seu grau evolutivo. Com relação à lei de conservação, que já é mais estendida já para a nossa sociedade, para o ser humano, para o espírito já evoluído, já emancipado na condição propriamente de espírito, ele tem ele agregado a essa lei da conservação, tem outras circunstâncias, outras premissas que são inseridas, que Deus inseriu aí. Por quê? Porque, como eu já disse, o instinto de conservação, ele está em todo reino animal. Todo ser vivo, ele está sob o império do instinto de conservação. E no homem, o homem já tem a razão, o homem já é racional, ele já pensa. Mas quando ele é trazido, esse instinto de conservação, ele vem para cá também com o mesmo propósito, isso aliado à condição de pensar a razão que o homem já conquistou. Quando ele vem, ele tem que estar equilibrado. Por que ele tem que estar equilibrado? Porque nós estamos num mundo de prova e expiações. Somos interação espírito-matéria, onde ainda nos encontramos na base da escala evolutiva. Então somos muito mais matéria do que espírito. Portanto, a matéria impera sobre o espírito, ela dita as normas. E a matéria, o materialismo como um todo,
ele prega, ele é regido, digamos assim, pelo prazer e a dor. Pelo prazer e a dor. Então, se busca o prazer e evita a dor. Ou castigo e recompensa, já do lado mais racional. Castigo e recompensa. Então, o que acontece? Isso atua, sobretudo, no corpo físico, em cima do nosso sistema sensório. Enquanto somos animais e matéria, nós buscamos o quê? Sobretudo o prazer. Nós sempre estamos buscando o prazer, o bem-estar. Não, isso é errado? Não. Nós temos aqui uma competição saudável, porque todos estão em níveis diferentes na escala evolutiva. E nós nos encontramos aqui numa sociedade. Como a lei do universo ainda nós não conseguimos praticá-la na sua plenitude, nós, enquanto seres encarnados no mundo de prova e expiação, nós temos as nossas leis aqui que regulam a vida do homem em sociedade. Só que esse lado que é permitido, esse lado predatório, que ele é meio disfarçado, vamos chamar assim predatório, porque nós estamos falando da nossa condição animal, nós consumimos todo tipo de prazer. Quando esse instinto de conservação, ele extrapola dessa condição de bom senso, o que ele vira? Ele vira o egoísmo, que é um dos vícios morais, o egoísmo e o orgulho. E aí o que acontece quando o instinto de conservação, ele desborda para o egoísmo? E o egoísmo quem tem é o homem, é o ser que pensa. Nós estamos numa escala evolutiva, onde a última faculdade que nós atingimos, que nós conquistamos, foi a vontade. É a vontade que regula o grau moral das pessoas. À medida que a gente controla a vontade, a gente se eleva moralmente. Só que a maioria das vezes nós nos deixamos levar pelos nossos impulsos. Por quê? Porque o nosso desejo fala mais forte. E isso, a gente vê o que acontece. Nós temos aí todas essas calamidades que é criada pelo homem. E por que isso acontece? Porque o supérfluo, ele se sobrepõe ao necessário, ao direito. Nós temos uma necessidade natural de sobrevivência, nós temos que nos nutrir. A gente foi feito um planejamento reencarnatório para a gente estar aqui. Muitos espíritos trabalharam para que o indivíduo pudesse encarnar aqui nesse planeta. E quando ele é programado, toda essa escala é feita para ele vir aqui e reencarnar, ele tem uma meta para ser cumprida. Essa meta, essa quantidade de energia que é o fluido vital, que é inserido nele para ele viver 50 anos, 60 anos, é exatamente para que ele atue na sua plenitude, como está no livro Missionários da Luz, que André Luiz fala que existe a completude. A completude é aquele espírito que vem para a Terra, reencarna e exerce aqui tudo o que ele veio fazer. Ele pratica tudo o que ele veio fazer. Ele combinou lá, se lembra, vem aqui e exerce tudo isso, sem desperdiçar energia. Só que a maioria de nós, o que nós fazemos? Nós desperdiçamos energia com excesso de prazeres em todos os níveis. Nós nos flagelamos às vezes, nós fumamos, consumimos drogas, bebemos, buscando o quê? Buscando prazer. E tudo no universo caminha para o equilíbrio. Mesmo a lei de destruição, quando ela é aplicada, quando ela é exercida, ela também caminha para o equilíbrio do universo. Então essas leis não podem ser violadas. O que acontece com essa lei esse instinto de preservação? No animal, ele é um guia. Para nós, ele tem que estar subordinado à razão. Agora, você imagina a razão, um ser pensante, com uma capacidade de raciocínio, e ainda com esse lado bem forte desse instinto, onde ele não controla a sua vontade. A gente vê pessoas que gastam absurdos, porque tem uma compulsão em comprar as coisas. Ela compra o que não precisa. Ela vai além do que pode. E isso acaba tendo consequências em vários níveis, até psicológico. E por que isso acontece? Porque a gente está aqui para evoluir, mas a gente não se policia, a gente não se limita, a gente não se disciplina. A gente aprende na própria literatura espírita que o controle da vontade é o que nos dá a elevação moral. Na medida que a gente controla a vontade,
Porque a matéria em si, ela tem desejo, ela tem essas necessidades, mas não é uma necessidade primária, assim, uma necessidade que não pode ser dispensada. Existe a necessidade natural e existe a necessidade que ela é criada pela sociedade, às vezes por várias razões, por vários motivos, até para gerar emprego, gerar riqueza, gerar um desenvolvimento. Só que existe uma manipulação no meio de tudo isso, para que a pessoa compre mais do que precisa. Cria-se uma necessidade que ela não possui, exatamente para quê? Para que alguém venha enriquecer, em detrimento do necessário. Então, o que acontece? Você tem além do que você precisa, e nessa de ter além do que se precisa, o que acontece? Você cria um desequilíbrio na sociedade, e esse desequilíbrio ele tem consequências. A gente vê hoje as guerras que estão acontecendo, sobretudo agora, Ucrânia e Rússia, que está envolvendo praticamente o mundo inteiro. O que está sendo disputado ali? Poder, vaidade, orgulho, sei lá o que, egoísmo. Alguém quer, porque a Rússia, se você analisar aqui sem nenhum julgamento, a Rússia é muito mais forte, belicamente falando, economicamente falando, do que a Ucrânia. O que justificaria isso? O mundo inteiro aqui está em pânico, achando que pode acontecer uma terceira guerra mundial, e é verdade. Agora, o que está atrás disso? Valores. Se o homem tivesse elevado, já tivesse no nível moral, tivesse respeitando as leis de Deus, esse tipo de coisa, as leis divinas, esse tipo de coisa não aconteceria, jamais aconteceria. A lei, como toda lei, ela tem um limite, toda lei tem um limite, e a lei, essa lei de conservação, ela também tem um limite. A gente vai ver na literatura espírita que as leis divinas, elas vão nos punindo como consequência dos nossos atos. A gente tem prazer em comer, e isso foi despertado no homem, o prazer de comer, porque senão o homem não comeria. Ele tem que ter alguma coisa que o atraia. Então, o que Deus fez? Deus deixou lá um atrativo para ele. Então, ele se sente, comer é prazeroso. Então, ele começa a comer, ele se alimenta. Mas você tem que comer para se alimentar, você não pode ir além. Quando você vai além, você acaba ficando doente. Você cria um desequilíbrio no teu organismo e, às vezes, acaba combinando com a morte. Por que isso? Porque o homem, ele abusa. Então, toda vez que você abusa de um direito que você tem, você viola essa norma, você viola essa lei, que é a lei de conservação. Então Deus fez a lei, todas as leis, exatamente para que houvesse esse equilíbrio. Mas como eu já disse no início, nós estamos num mundo de provas e expiações, em espíritos em todos os níveis evolutivos, um pouco mais avançado, outro menos avançado, e como a gente fala na gíria, né, junto e misturado. Aqui você tem o joio e o trigo, tudo ao mesmo tempo. E como é que você identifica? Como é que a gente sabe qual que é o limite do necessário? O limite do necessário, como Kardec fala, os espíritos falam para Kardec, é tudo aquilo que é útil. Tudo aquilo que é útil é necessário. O supérfluo, ele é inútil. Mas nós temos na nossa sociedade, sobretudo, por exemplo, a moda, ela é útil. Ela gera emprego, gera uma série de fatores, mas se você analisar, a droga também gera uma série de emprego. E daí? Isso é lícito? Ela mais destrói do que constrói. Tem pessoas hoje na era do celular, ela não consegue viver sem o celular. Ele foi feito para a gente se comunicar, mas existe já uma doença nova em pessoas que não conseguem ficar sem. Ela passa o tempo todo se comunicando, que na verdade não está se comunicando, ela está voltada para ela o tempo todo, fotografando comida e tudo mais. Estou criticando isso, quem sou eu para criticar? Mas é um fato que a gente identifica, e esses fatos que são constatados, basta a gente olhar no restaurante, em qualquer lugar, está todo mundo voltado ali, olhando para algo que nem sempre está se comunicando, né? Está atendendo uma necessidade fictícia, que é o quê? Que é pessoal, que não é uma coisa fundamental. Você pode viver sem aquilo, ela é fictícia, isso não tem necessidade. Deus criou a Terra com capacidade para atender toda a demanda, todo o ser humano, mas a Terra ela não tem o bastante para cobiça, ela só tem o necessário, por isso que gera esse desequilíbrio.
gera esse desequilíbrio. Com relação à norma, você tem uma lei, no ordenamento jurídico, você tem lá o juiz, você tem um Estado que vem dirimir determinados conflitos. Então ele vai, quando tem dois interesses em jogo, e só dá para satisfazer um dos dois, aí vem o Estado, né, atua e decide. Obviamente alguém vai ficar insatisfeito. Quando a lei é moral, alguém vai ter um certo tipo de reflexo, mas no teu espírito, na tua alma. E isso é muito mais sério, porque os vícios morais reconhecem ali o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Então essa lei de conservação dentro das leis morais, ela é muito ampla. Ela é muito ampla. Muito do que nós fazemos, às vezes, quando a pessoa se suicida, a gente percebe que nos países, muitos países do primeiro mundo, Suécia, Finlândia, Japão, a gente vê que o índice de suicídio é muito grande. Mas por que as pessoas se suicidam? Quando se faz uma pesquisa, se descobre que é porque ela praticamente tem tudo. Então existe o que ali? Ela fica meio que inerte, parada, existe um excesso de saciedade, ela não tem mais o que fazer, então ela não tem fé. Ela acha que tudo se resume na matéria, na satisfação da matéria. Então é interessante a gente prestar atenção no que está acontecendo hoje, porque os espíritos, lógico, eles tinham uma visão assim muito ampla. Então tudo que está no livro dos espíritos, tudo que está na codificação, a gente está vivenciando agora. E a gente acaba se assustando, mas estava previsto. E tem alguns tipos de normas que elas são violadas, que as consequências, às vezes, elas são imediatas, né? A Terra, como eu estava falando, ela pode tudo, ela produz tudo para satisfazer o homem, mas ela não tem o bastante para satisfazer a cobiça. Por outro lado, a gente tem pessoas que são totalmente abnegadas. Hoje nós conhecemos aqui o Chico Xavier, nós sabemos que o Chico renunciou à própria vida. O tempo todo que ele existiu, tudo que se fala, toda a história do Chico, ele viveu para os outros. Nos seus 92 anos, o tempo todo ele não viveu para ele. Ele renunciou à própria vida para ajudar o outro. Ele foi um trabalho totalmente útil, ele se dedicou na sua plenitude. Esse é um tipo de sacrifício que está no livro, como se fosse um tipo de sacrifício, mas é um sacrifício útil, você está renunciando em prol do outro. A gente tem o exemplo do Chico, que criou aquela quantidade de irmãos, que criou sobrinhos, e até na própria família recebeu uma ingratidão muito grande, mas você vê que é um espírito abnegado, um espírito muito evoluído. A gente tem outro exemplo, por exemplo, da Madre Teresa de Calcutá. Ela abriu mão de tudo para ajudar o outro, numa cultura totalmente diversa da dela, onde a pessoa doente, o velho, era coisa, é uma outra cultura, e ela passou por cima de tudo isso, uma doença que é contagiosa. Ela abriu mão de todo o seu conforto para ajudar o outro, em troca do quê? Inclusive tem até uma fala que é atribuída a ela, que ela estava dando banho, higienizando lá um leproso, uma pessoa num estado muito crítico, e veio um jornalista inglês com um lenço no nariz, olhou para ela e falou: eu não faria isso por dinheiro nenhum. E ela falou: nem eu. Olha a sabedoria dessa resposta, nem eu. Ou seja, isso é impagável, isso o dinheiro não compra, isso é algo que está muito acima. Então, essas pessoas realmente, elas se sacrificam, mas ela está dentro desse contexto evolutivo, desse contexto, desse grau de evolução e dessas leis de conservação, essa lei de conservação. Então você tem o Chico, como eu disse, você tem a Madre Teresa, você tem a própria Ivone. A Ivone abriu mão, os mentores dela, Ivone Pereira do Amaral, abriu mão da própria vida exatamente por quê? Porque ela foi suicida em vidas passadas e ela tinha que recuperar isso. Ela tinha que resgatar tudo isso. E como é que ela fez? Renunciando à própria vida, renunciou ao próprio casamento. Apareceu uma oportunidade de ela casar, obviamente com a pessoa que ela amava. Os espíritos falaram: olha, você não está aqui para isso, a sua encarnação hoje não é para isso. Você quer casar, você vai, mas a gente desiste de você. Então, são vidas feitas de renúncia.
E são sacrifícios, são sacrifícios em prol do outro. Então tem vários níveis de sacrifício. É diferente daquele outro que se sacrifica sozinho. Ele vai para o mosteiro, algumas religiões fazem isso, a pessoa se isola, vai se mortificando, como é que eu posso dizer, ela se lesiona, ela faz algum sacrifício, vai de joelho aqui ou lá. Se você analisar, não tem coerência isso. E o que os Espíritos falam? O que o Espiritismo fala? Isso não tem sentido porque não tem utilidade. Você percebe, isso aí ajuda quem? Não ajuda ninguém. Qual que é o proveito disso? Não existe. Então, nesse sentido, que tem que falar, olha, a sua energia ela tem que ser produtiva, ela tem que ser usada para algo produtivo. Ela não pode ser usada, ser desperdiçada, porque se for desperdiçada, usando dessa maneira, você não está fazendo aquilo que você veio aqui fazer, porque você tem um vigor físico para isso, você está desperdiçando esse fluido, essa tua energia com nada, e você ainda está contraindo mais um débito, obviamente por conta de falta de informações, porque você está gastando mal aquilo que Deus deu para você, como eu disse no início. Se envolveram, se debruçaram uma pleiade de espírito, uma falange inteira, para que pudesse viabilizar o nascimento de uma pessoa, de um indivíduo aqui nesse planeta, para que ele reencarnasse. E isso foi feito onde todos trabalharam para que isso fosse possível. Agora, a vivência dele aqui, a existência, por conta dele. Então, são situações que a gente tem que avaliar, que a gente tem que pensar e refletir quando a gente lê no Livro dos Espíritos, o que realmente a gente está fazendo, como é que a gente está atuando com essa nossa energia, o que é essa lei de conservação. Outras pessoas a gente vê que por falta, sei lá o que acontece, mas elas acabam se suicidando. E a causa do suicídio, quando se vai buscar, o que é? Ela não tem fé, ela perdeu a fé. Para ela é tudo na matéria, tudo existe aqui. Não tem o amanhã para essas pessoas. Não existe mais o amanhã. Então ela não tem mais esperança, ela não tem mais essa convicção. E ela acha que ela se suicidando, ela vai acabar com todo o problema. E a gente vê que não é bem isso, e aqui está o Espiritismo dizendo que não é isso, que não é dessa forma. Por isso que a gente tem que, na medida que tiver a oportunidade de dar uma lida nas leis morais, nas leis de conservação, e entender que você tem direito e você tem deveres. Todos nós temos todos os direitos, mas ele convém, como disse Paulo, nem tudo convém. Você tem todos os deveres, mas esses deveres, todo direito ele corresponde a um dever. E esse dever, ele é cobrado pela espiritualidade, porque isso é uma lei. Então é bom que a gente, como a gente saiba o quanto nós temos de responsabilidade, porque, segundo a espiritualidade, a gente responde por aquilo que já aprendeu, a gente responde por tudo aquilo que a gente já conhece. Então, quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente estuda e aprende, mais a gente tem que botar em prática. E a responsabilidade nossa vai aumentando em face de todo esse conhecimento. Como diz o Raul Teixeira, o Espiritismo é para quem aguenta. Por quê? Porque quanto mais você sabe, mais você é cobrado. E você passa a responder por aquilo que você já aprendeu. Então é isso que nós tínhamos para falar dentro dessa proposta de hoje, da lei de conservação. E eu acho que nós acabamos aqui falando tudo. A bibliografia realmente é que está no livro. A gente tem o Rodolfo Caligares, que fala sobre as leis morais. Que mais nós temos aqui? O capítulo 5º, item 26 do Livro dos Espíritos, e do Evangelho segundo o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos. Então, está tudo aqui, é a gente ler, refletindo e adequar essa realidade de hoje, porque está aí, dá para a gente olhar e comparar e confrontar realmente com o que está acontecendo. Obrigado, gente, e até uma próxima oportunidade.